Filtro avançado automatizado. Vamos aprender a criar um filtro 100% automático para facilitar a busca e análise de dados, onde o próprio Excel fará a filtragem conforme critérios estabelecidos pelo usuário. Acompanhe. Veja como é interessante. Então, eu só digito aqui, por exemplo, o estado da Bahia, dou um Enter e ele filtra tudo que está no estado da Bahia, todos os municípios, certo? Posso fazer um outro tipo de filtragem também. Eu quero saber a população menor que 50 mil habitantes, por exemplo, e aí ele vai filtrar todos os municípios e estados com população menor do que 50 mil, e aqui eu vou filtrar também Rio de Janeiro, ou seja, no Rio de Janeiro, populações menores que 50 mil, então Enter, aqui eu tenho estes municípios, certo? Quer aprender então a fazer essa filtragem? Olha só que interessante, 100% automática, então fique aqui no vídeo e acompanhe. Então veja como é extremamente simples criar esta filtragem automática. Eu vou vir aqui na planilha 1 e vou fazer o seguinte, nessa minha base de dados, eu vou dar um Ctrl C no cabeçalho, tá? E vou colar aqui na planilha 2. Colei uma vez, vou pular umas 2 ou 3 linhas, tanto faz, e vou colar novamente o mesmo cabeçalho. Então eu meio que dupliquei esse cabeçalho, tá? Então eu vou deixar ele bem aberto aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse primeiro e vou colocar borda, tá? Aqui eu deixei uma linha vazia, e aqui eu vou colocar a borda também. E vou fazer o seguinte, lá na minha base de dados original, na planilha 1, eu vou formatar esse intervalo como tabela. Vou escolher qualquer design e vou dar um OK. Feito isso, eu vou dar um nome para essa tabela. O nome é bem sugestivo, ó, base, somente isso, base. E vou dar um Enter. Vou clicar fora, pegou o nome base, pegou, tá OK. Venho aqui na planilha 2 e vou começar a fazer um teste em cima de tudo isso, tá? Primeiro passo é despejar aqui para baixo desse cabeçalho todo o conteúdo da planilha base, ok? Então, eu venho aqui na guia dados e vou procurar a ferramenta avançado, certo? Opa, tem um detalhe importante, tá? Não selecione nada, posicione o seu cursor em alguma célula vazia, igual eu fiz aqui, ó, na G1. Então eu venho aqui, ó, no filtro avançado, tá vendo que agora abriu, agora deu certo? Ok. E aí, ele vem por padrão, esse filtrar a lista no local, você troca, certo? Sempre você vai trocar para copiar para outro local, porque nós estamos copiando da planilha 1 e jogando aqui na planilha 2, por isso é para outro local. E aqui nós temos 3 intervalos. Na sequência são os 3 intervalos que a gente precisa. Olha só que simples. Tá vendo aqui o intervalo da lista? Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou vir aqui na planilha 1, certo? E olha só, vou selecionar todo esse intervalo. Tá vendo que ele deu um nome? Base, hashtag tudo. O que significa? Eu dei um nome para esse intervalo de base e hashtag tudo significa que eu estou pegando tudo, certo? Eu vou tirar proveito disso, eu vou selecionar e vou dar um Ctrl C nesse texto, tá? Porque toda vez que eu precisar informar o intervalo da lista, eu só vou colar. Ok, agora o intervalo de critérios é esse intervalo aqui, olha só, selecionei. E o copiar para é esse daqui, selecionei. Se eu der um OK, olha só, ele despejou aqui no local toda a informação da planilha base. Vamos fazer um teste interessante aqui. Eu vou escrever São Paulo. O que aconteceu? Nada. Por que nada? Porque por enquanto a nossa filtragem avançada ela ainda está manual, certo? Então toda vez eu vou ter que fazer o quê? Vir aqui no botão avançado, olha só, copiar para outro local, não posso esquecer disso. Vou colar a origem dos dados, né, de onde eu estou extraindo. Aqui está o intervalo de critérios, né, certo? Se você quiser assimilar melhor, sempre selecione o intervalo de despejo. E aí, se eu der um OK, ele vai filtrar com base nessa informação aqui, ó, São Paulo. Olha só, tá vendo? Ó, São Paulo, ele filtrou. Ok, então como que a gente faz para tirar proveito disso, tá? Antes de mais nada, eu vou deixar colado aqui a informação que eu copiei, ó, base, hashtag tudo, que é o quê? Que é da onde eu estou tirando a base de dados, né? Isso é prático para toda vez que você for gravar a sua macro, né, você não precisa ir lá na outra planilha, selecionar, enfim. Com o intervalo nomeado, o Excel já sabe de onde ele tem que tirar. O que eu vou fazer agora? Eu vou gravar uma macro com esse passo a passo. Então é bem simples, tá? Então posiciona o cursor em qualquer célula vazia, vem aqui na guia desenvolvedor, vem aqui na ferramenta de gravar macro e dá um nome. Vou colocar um nome aqui, ó, filtrar, certo? Dá um OK
A partir desse momento já está gravando. O que eu vou fazer então? Guia dados, filtro avançado. Olha só, não esquece, copiar para outro local. Intervalo da lista, tá aqui, ó. Base, hashtag tudo. Intervalo de critérios, vamos selecionar, tá? E o intervalo de despejo, vamos selecionar também. E aí eu vou dar um OK. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar na guia desenvolvedor e vou parar a gravação. Muito simples, tá? Vou fazer um teste nessa macro. Eu vou vir aqui no botão inserir e vou colocar desenhar um botãozinho qualquer, ó. E aí ele vai abrir a janelinha das macros que existem, né, que foram gravadas, e eu vou selecionar a macro que eu acabei de gravar, que é a macro filtrar. Tá, então esse botão agora, ele está executando o filtro avançado. Vamos fazer um teste, ó. Vou deletar, eu vou executar ele, ó. Tá vendo que ele limpou? Certo? Vamos fazer outro teste aqui, ó. Eu vou escrever o estado do Ceará, ok? E vou filtrar, tá vendo, ó? Então, se você quiser parar por aqui, tudo bem, você já criou uma automação para esse filtro avançado, só que essa automação ela está condicional à execução desse botão, então toda vez você vai ter que clicar. Eu sugiro que você continue, para quê? Para que você aprenda a automatizar ainda mais, ou seja, quando eu terminar de digitar aqui o meu, o meu texto, ele já vai fazer a filtragem, então é bem interessante, olha só. A macro está gravada. O que eu vou fazer? Eu vou no meu Visual Basic, no meu ambiente VBA. Tá aqui, ó, na guia desenvolvedor, Visual Basic, tá? Ele vai abrir essa janela. O que eu tenho nessa janela aqui? Eu tenho uma pasta chamada módulo, que é a macro, tá vendo? Todas as macros ficam gravadas aqui. Eu não vou mexer aqui em nada, do jeito que tá aqui, para mim tá bom, certo? E o que eu vou fazer? Eu preciso criar uma automação para esta planilha aqui, ó, planilha 2. Certo? Então eu vou vir aqui, ó, planilha 2, vou dar 2 cliques. Com esses 2 cliques aqui, eu vou fazer o seguinte: ele vai me jogar nesse ambiente de programação da planilha. Onde está escrito geral, eu mudo para worksheet. E onde está escrito selection change, eu mudo para change. Beleza? E aí, esse código aqui de baixo eu deleto, tá? E eu vou fazer o seguinte: vou abrir um espaço e vou começar a digitar o seguinte comando: if, que significa ser, e vou colocar um target. Esse target serve para limitar alguns intervalos, tá? Vocês vão entender o porquê. Então, if target.row, o que é o row? É a coluna, ou seja, coluna não, perdão, a linha. Então, se a linha for igual a 2, por que 2? Olha aqui no Excel, tá vendo que onde eu digito os critérios é a linha 2? Olha só, tá vendo? É linha 2, é aqui que eu digito os meus critérios. Então, se for igual a linha 2, and, que significa e, então, and, agora eu vou para a parte das colunas, target.column. Então, se a coluna for igual a 2 e a coluna, agora eu não posso limitar a uma coluna, tá? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco e colunas também eu identifico por números, tá? Então, a coluna A é 1, B é 2 e assim por diante. Então, se for menor que 6, por que 6? Porque a coluna F é a coluna 6. Então, tudo que for menor que 6 vai ser critério para execução da minha macro. E aí eu vou colocar aqui um then que significa então. Então olha só, se a linha for igual a 2 e as colunas menores que 6, então o que? Olha que simples. Cal filtrar, que é o nome da macro que foi criada aqui no módulo 1. Ó, se eu vim aqui no módulo 1, ó, o nome da macro, filtrar. Eu volto aqui para a planilha 2. Então, se a linha for 2 e as colunas forem 6, menores que 6, perdão, então chama macro filtrar. Else, que significa caso contrário nada. Então, and if, né? Finaliza o if. Somente isso, tá? Então eu vou fechar e agora eu vou fazer um teste, certo? Eu vou deletar aqui, ó, e pronto. Ele já executa. Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Eu quero saber da população menor do que 100 mil habitantes. Vou dar uma seta para o lado e ele já faz a filtragem automática, certo? Então, mais outro critério aqui, eu quero saber tudo que é menor do que 500 mil habitantes do estado do Ceará, ok? Então, esses são os municípios
com quantidades menores do que 100 mil habitantes, certo? Então fica aí essa dica para você automatizar relatórios e filtros no Excel.